Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal, eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais um giro de notícias, segunda edição deste sábado. Vamos aqui atualizar as informações sobre o nosso Vasco da Gama, tudo o que você precisa saber sobre o nosso gigante da colina, você encontra aqui nesse vídeo, beleza? Por isso, ó, já deixa o seu like, o like é muito importante, se inscreva aqui no canal também, se você não for inscrito, e vamos que vamos! Direto aqui para os assuntos, falar de Vasco da Gama, o Vasco que fechou uma parceria com uma marca importante aqui, né? Principalmente de quem gosta de moda urbana, né? Uma marca de roupa. A gente vai falar sobre isso aqui nesse vídeo. A gente vai falar também sobre Pedrinho, tá? A gente vai escutar aqui, na verdade, o presidente Pedrinho, que falou sobre reforços e também sobre essa maratona de jogos que o Vasco vai ter agora fora do Rio de Janeiro. A gente começa depois da vinheta. Bora lá então, meus amigos, começando aqui mais um vídeo. Olha só, você que quer ser um parceiro aqui do canal Machão da Gama, quer anunciar aqui no canal e ser visto diariamente por mais de 20, 30, 40, 50 mil pessoas, procure esse e-mail aqui, ó, publicidade.juninho@gmail.com. Anuncie aqui no canal, a gente pode ter um pacote de anúncio que caiba aí para sua empresa, beleza? Quer que a sua marca seja bem vista aí por vascaínos? Anuncie aqui no canal Machão da Gama, publicidade.juninho@gmail.com. Meus queridos, vamos começar esse vídeo falando sobre mais uma parceria que o Vascão fechou. A informação é do Rodrigo Silvério em parceria com Matheus Gilbert. O Vasco segue ampliando as suas ações no mercado de moda urbana e fechou uma parceria inédita com a marca Tug9. A galera que é mais jovem conhece bastante essa marca. O Vasco acertou essa parceria inédita com a Tug, marca carioca e uma das referências no streetwear nacional. As coleções desenvolvidas em conjunto já estão prontas para serem lançadas e devem chegar às lojas em breve. A Tug9 possui colaborações recentes com Flamengo e Fluminense e agora prepara sua primeira linha exclusiva do Vasco da Gama. A proposta é unir tradição, símbolos históricos e identidade da marca, conhecida pelo estilo urbano e com forte ligação com a cultura de rua. O Vasco também fechou recentemente um acordo com a Prove, né? A gente falou isso no vídeo anterior. E além disso, novas coleções em parcerias com a Kenner também serão lançadas. Com essas parcerias, o Vasco segue investindo na moda streetwear e fortalecendo a sua marca e se aproximando ainda mais do público jovem e da cultura urbana. E mais parcerias dessa forma devem surgir em breve. Achei muito bacana, tá? A Tug9 é uma marca que eu gosto, que eu uso. Então tô ansioso aí para ver essa coleção Vasco e Tug9. A coleção que eles fizeram com Flamengo e Fluminense ficaram bacanas, né? Eu tenho certeza que a do Vasco vai ficar ainda mais bonita. Então, enfim, uma parceria muito bacana aí também, fechada pelo Vasco da Gama. Mas vamos escutar o presidente Pedrinho. Hoje, antes do embarque para Uberlândia, o presidente falou com a imprensa e falou sobre reforços, a próxima janela de transferências, falou sobre o zagueiro Balbuena e também sobre essa maratona de jogos que o Vasco terá pela frente. Confira só. A expectativa é sempre de somar pontos, né? A gente sabe que existe um desgaste que a gente tem que sempre ressaltar e não é usar como desculpa, mas é um tempo muito curto de um jogo para o outro e sem a possibilidade de algumas correções. E jogadores que vieram de outro país sentem um pouquinho mais a adaptação, a gente percebe isso em pequenos movimentos já no início do jogo, né? Jogadores importantes como o Nuno, a gente percebe um desgaste. Mas é muito importante, antes da parada para o Mundial de Clubes, que a gente tenha uma pontuação considerável para buscar o objetivo que a gente deseja na competição. Pedrinho, aproveitar na canja do meu amigo aqui, são 6 jogos fora de casa. O planejamento é o quê? É voltar para o Rio e ir direto para outros jogos seguidos, que isso aí o torcedor está com uma certa dúvida se vai ter essa volta ou não para o Rio de Janeiro. A logística agora ela é bem complicada na minha mente, porque são muitos jogos. Se eu não me engano, a gente faz
Agora a gente joga Cruzeiro, nós voltamos para o Rio de Janeiro, vamos para Ponta Grossa, e aí de Ponta Grossa a gente volta para o Rio de Janeiro, vai para Brasília, de Brasília vai direto para a Venezuela, da Venezuela a gente vai direto para Salvador, acho que e de Salvador vai direto para a Argentina. Então, direto vai ser Brasília, Venezuela, Venezuela, Salvador, Salvador, Argentina. Um desgaste realmente considerável. E no meio disso tem um jogo que a gente, por uma questão executiva e financeira, tivemos que vender, que é o do Palmeiras. Mas a gente consegue fazer alguns retornos ainda antes dessa sequência de viagens diretas de um lugar para o outro. 18 mil quilômetros de viagem no total. E assim, Pedrinho, em relação a essa questão agora, faltando aí 2 meses para a janela, né, existe uma possibilidade do Vasco trabalhar em busca da contratação de um zagueiro. Muito se fala no nome do Fábio Balbuena, né, o que emperra seria o alto salário. O Vasco tem se planejado em relação para atacar o mercado no meio do ano? Então, assim, é bom a gente pontuar algumas coisas, porque para a torcida, para algumas pessoas, sempre vai ter uma posição específica de necessidade. De transferência, a gente sempre vai fazer tudo com a responsabilidade financeira. O desejo por grandes jogadores, isso é óbvio, é necessário, e é a expectativa do torcedor. Eu sei que tem um anseio muito grande, né, ainda mais com os rivais em competições internacionais importantes, como é o Mundial, e títulos recentes, isso aumenta a expectativa. Mas, como eu falei já muitas vezes, e eu sei que isso irrita o torcedor em alguns momentos, e sempre falo também que eu não vou pedir paciência para o torcedor, mas é um processo que a gente tem que passar de reestruturação, e isso pela primeira vez está sendo feito, e é óbvio que a gente, dentro das nossas condições financeiras, com muita responsabilidade, a gente tenta ser o mais assertivo possível. Nenhuma contratação é feita, como muitas pessoas falam, de uma forma despretensiosa, sem qualquer conhecimento, sem qualquer informação. Não. Ela é muito cautelosa, com muitos estudos, com muita avaliação. Daí, dar certo ou não, é uma outra questão. Tem jogadores que conseguem chegar rapidamente e se adaptar, caso do Nuno, outros demoram um pouquinho mais. Mas todas as informações, os dados, as avaliações, elas são criteriosas. Como já passaram diversos jogadores contratados e outras gestões, não só do nosso clube, por outros clubes também que deram certo, outras não. As necessidades, a gente percebe, os ajustes que a gente precisa fazer dentro do elenco. De repente o torcedor tem uma visão, a imprensa tem outra, a gente tem outra. A gente precisava inchar o elenco um pouquinho, em termos de reposição para cada posição. Tem algumas necessidades ainda. E a gente vai tentar, mais uma vez, ser estratégico pela questão financeira de fazer uma boa janela de transferência. Pegando um gancho, a gente tem equipes por todo o Brasil, tirando as equipes com potencial financeiro melhor, que a gente sabe quais são, que fazem times que, de repente, não têm jogadores de tanto nome, mas de desempenho muito importante. Pegando até esse gancho, eu falei uma frase que eu acho que foi para o Joel, se eu não estiver enganado, que eu falei que o Vasco estava entre 8 melhores elencos e pegaram essa parte e tiraram. O que eu falei foi o seguinte: o Vasco está entre os 8 melhores elencos. O que vai fazer o Vasco chegar mais para frente, mais para trás, é o desempenho. Mas eu acho que ninguém parou para exercitar o que eu falei. Ficaram no superficial. Então é um exercício. Peguem jogador por jogador, não depois de uma derrota. Porque aí fica uma avaliação nem depois de uma vitória. Faça uma avaliação fria. Léo Jardim, PH, Coutinho, Nuno, Verrete, Tietê, Piton, Hugo Moura. Compara jogador por jogador. E aí você vai dizer se o Vasco tem a capacidade ou não de desempenhar para cima ou para baixo. Foi isso que eu quis dizer. E faço uma pergunta com muita humildade. O Fortaleza, ano passado, por exemplo, ele tinha individualmente um time melhor do que o nosso? Ou coletiva, ou esse ano? Não. Mas ele desempenha melhor? Desempenha.
O Atlético Mineiro não tem um time, não tinha também ano passado um time melhor do que o nosso, mas não desempenhou de acordo com o que podia e terminou atrás da gente. Foi isso que eu quis falar. Eu não quis falar que o Vasco vai terminar em oitavo, ou em quinto, ou em sexto. Eu falei que o Vasco está entre os 8 e tem capacidade de desempenhar para isso. Se não desempenhar, vai desempenhar para baixo. Mas o elenco, se você olhar cada jogador de cada time da Série A, posição por posição, vocês vão poder tirar uma conclusão melhor. Só que tiraram de contexto, eu só queria pontuar isso. Tá aí, eu vou ficando por aqui. Um grande abraço, saudações, até a próxima. Fui!